Amém, gente. Estava pedindo para vocês semana passada, para trazerem a Bíblia, né? Todo mundo trouxe? Se não trouxe hoje, tenta trazer essa daqui, que a gente vai marcar bastante coisa nela. Hoje eu vou dar um plano para você que a gente vai falar sobre o autor do livro que a gente vai começar a estudar junto. E a gente vai começar uma série que a gente chama de expositiva, porque a gente vai ler escritura e tentar ser o mais simples possível do que está escrito, para a gente compreender o que está escrito aqui na palavra. Então a gente vai fazer João. A gente vai começar pelo livro de João. Vai ser muito legal, a gente tem uma experiência de fazer o livro de João já, com alguns irmãos em discipulado. Então a gente lê o livro inteiro de João, explicando versículo por versículo, para depois a gente pegar a Bíblia, a gente vai ler o livro de João juntos, e aí você vai perceber o quanto a compreensão da palavra de Deus melhora quando a gente estuda dessa forma. A gente vai começar com o livro de João. Amém? De quarta-feira a gente continua falando sobre comunhão e comunidade. Então é muito legal, porque são duas séries que estão acontecendo simultaneamente. No domingo a gente está falando sobre João, de quarta-feira a gente está falando sobre comunhão e comunidade. Amém? No final do grupo de hoje, a gente vai apresentar a primeira vez aqui uma maneira de curso da igreja, para você ter noção para onde está indo a sua contribuição, para você conhecer as frentes que a gente tem. A gente vai fazer uma proposta de redução do curso da igreja também. Eu quero que vocês sejam sinceros, participativos. Amém? Porque a igreja não é minha, eu não sou o dono da igreja, eu só estou pastoreando. Os irmãos que trabalham também aí na obra, fazendo outras coisas, também são tão importantes e têm tanta voz quanto eu nas decisões da nossa comunidade local. É muito importante a nossa participação até por pertencimento. É a nossa comunidade. Então, por pertencimento, é legal que eu participe e eu também saiba também a minha opinião, a minha voz aqui dentro, e é importante isso. Amém? A gente vai falar sobre João hoje, estudado para o de João. E antes da gente começar a falar sobre esse personagem especificamente, eu quero, de maneira mais ou menos técnica, falar o porquê João escreveu o Evangelho de João. Ele estava ligando, ele estava pregando para os gregos. E por conta disso, no pensamento dele, existia um problema para o Evangelho que é cultural, chamado de dualismo. Então, todo tipo de situação que acontecia dentro daquela cultura acabava polarizando. Então, existia a galera, por exemplo, queria matéria e espírito. Era um dos problemas, tá? Então, o material era um problema e o espírito era bom. Então, logo, o tipo de ideologia, uma compreensão dessa galera por conta da cultura, quando João escrevia, ou fosse escrever posteriormente, sobre o reino de Deus, sobre governos, ressurreição, a ideia desses caras vai ser completamente deturpada. O que eles iam acreditar é Deus, uma vez que a matéria é ruim, vai destruir toda a matéria e vai tornar a gente seres espirituais. A gente vai andar com as linhas e tudo isso daqui vai ser destruído e tudo vai acabar porque a matéria é ruim, vai cair um meteoro, o sol vai crescer, engolir a terra, vai destruir tudo e aí a gente vai viver um reino que não é material. Ele é o reino que transcende, né? É o reino transcendente, o reino espiritual, aonde a gente, enfim, não tem corpo, aonde a gente. Essa ideia, isso é o meio de João. Se eu pegar muito, o cara vai ler o que eu escrever, ele vai pensar nisso. Então eu preciso informar essa galera que a cultura dele, diante do Evangelho, pode estar equivocada. Ele está escrevendo uma igreja de Éfeso, uma igreja localizada em Éfeso, um povo de Éfeso. Então essa galera, eles eram envolvidos com diversos tipos de idolatria também. E aí João se dedica a isso, a escrever o Evangelho de João, para combater esse tipo de pensamento na igreja de Éfeso e também para informar que aquela cultura estava equivocada diante do Evangelho. É o que ele faz. Outra coisa interessante para a gente pensar é que João escreve o Evangelho como Marcos, Lucas e Mateus. O Evangelho de João é diferente. Ele vai dizer que esses três são sinónimos. É o nome. Então é mais ou menos assim: Marcos foi o primeiro a escrever o Evangelho, apesar de Mateus estar escrito primeiro, tá? Marcos foi o primeiro a escrever. Os outros, Mateus e Lucas, copiaram Marcos e colocaram a sua perspectiva em alguns assuntos. Então foi mais ou menos o que eles fizeram. Tiveram uma base no
dos assuntos que Marcos colocou ali. E ele escreveu um livro, então, não falando do que Jesus fez, não falando como ele fez, mas falando quem Jesus é. Então, João, ele é o único que vai falar sobre algumas conversas íntimas de Jesus. Jesus falando com Nicodemos. Quem que é o único que escreveu sobre isso? Foi João, porque provavelmente João tenha participado de alguma forma disso aí, estava fazendo uma conversa. Jesus é samaritano, vai citar durante diversas vezes o fato de Jesus estar se comunicando com pessoas de maneira íntima. Então nós percebemos que João está mais preocupado em falar quem Jesus é do que o que Jesus fez. Ele está falando sobre a forma que ele faz, então ele dizendo quem ele é. E para a gente constatar isso, no livro de João, 7 vezes é citado eu sou. 7 vezes Jesus, antes de falar quem ele é, ele usou o termo eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o pão da vida. Ele vai dizendo isso, e a palavra eu sou é um grande problema do judeu. Porque eu sou, o judeu só usa isso para falar sobre Deus. O termo é usado lá no livro de Êxodo, quando Moisés pergunta a sarça com quem eu estou falando, me fala o seu nome. E aí a resposta da sarça é eu sou o que estou. Aí o judeu não usa eu sou para nada, até hoje. No vocabulário judaico, se o cara vai dizer que ele é médico, ele não fala que ele é médico. Ele fala, eu estou médico. Porque ele acredita que quem é Deus. E ele está médico a serviço de Deus. Eu não sou professor, eu estou professor. Então a compreensão dele sobre o eu sou é muito importante. E 7 vezes Jesus vai dizer, eu sou, eu sou. Então, quem Jesus é? Em resumo, para João, Jesus é a verdade. O livro de João vai expressar isso. A verdade não é uma teologia, a verdade não é uma filosofia vazia, a verdade não é um conhecimento, a verdade não é uma coisa, uma informação, a verdade é uma pessoa. Essa pessoa veio da parte de Deus, encarnou, a verdade encarnou, esteve no meio de nós. E quando eu olho para Jesus caminhando no meio de nós, cheio de graça e verdade, eu enxergo quem ele é a verdade de Deus, explícita no ser humano. Então, a nossa busca pela verdade é saciada quando encontramos Jesus. Basicamente, a proposta de João. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre quem é esse cara, para a gente se identificar com ele, porque a gente acredita que Jesus chamou gente pronta, né? A gente olha os discípulos escrevendo, sei lá, a primeira carta de João chama a galera de amada. A gente, inclusive, vai dar exposição pequenininha aqui sobre a segunda carta de João. Mas a gente vê João falando de maneira maravilhosa sobre quem era Deus, sobre quem era Jesus. João capítulo 1, falando que Jesus era o verbo de Deus. A gente imagina que esse cara ia ser incrível, pronto. A gente acredita que ele sempre foi um cara maravilhoso. Que Jesus olhou para ele e falou: que cara maravilhoso, ele vai trabalhar comigo, porque ele é maravilhoso. Que cara inteligente. Já começa que João, os discípulos, era mais novo. E a probabilidade de ser um cara muito jovem é enorme. Quando eu falo muito jovem, praticamente na nossa cultura ocidentalizada, ele é um adolescente. Lá ele já é maior de 15 anos, ele é um adulto. Mas para a gente, imagina, Jesus andando com uma pessoa muito nova, muito jovem. Qual que era a credibilidade do ministério de Jesus até passado? Um rapazinho caminhando com Jesus, um jovenzinho. Talvez, quando ele começou a andar com Jesus, nem barba ele não tinha. Talvez ele não tivesse que acrescentar no ministério de Cristo, porque ele não tinha experiência, era cultural que as pessoas deveriam ser experimentadas no ministério. Ele chama um menino que provavelmente foi rejeitado pelo sacerdócio, pela função no templo. Porque era basicamente, gente, dentro da cultura judaica, para vocês compreenderem quem era João, para vocês entenderem quem era esse cara. Vamos lá. Na cultura judaica, o cara com 15 anos, mais ou menos, ele fazia uma cerimônia, que era a cerimônia de transição entre uma criança e um adulto. Por isso que eu disse que não tinha adolescente lá. Então era uma criança com 15 anos, o cara se virava adulto, porque ele fazia essa cerimônia no bar mitzvah e ele era provado nisso. Aí, dentro dessa cerimônia, basicamente, os caras pegavam o menino, colocavam no meio de
do Sinédrio, do conselho de pessoas adultas, e faziam com que esse menino proclamasse a Torá. Ele tinha que falar Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômios. Ele tinha que falar o Pentateuco inteiro. Ele tinha que saber, mesmo que ele não soubesse pronunciar o verso corretamente, ele tinha que saber conhecer a lógica da Bíblia. Então, quando esse menino fazia essa prova, aconteceu, ou a probabilidade de acontecer, duas coisas, era iminente. A primeira de um mestre olhar para esse menino e falar: esse menino tem o que oferecer. Ele é um menino capaz de trabalhar ou de exercer a sua função sem pequeno, 100% a palavra de Deus, e sendo alguém que posteriormente vai ensinar a palavra de Deus. Ele vai ser alguém que vai segurar a tradição para passar para a próxima geração. Ele vai ser alguém que vai se dedicar à palavra de Deus. Aí ele pegava esse menino, ele falava, colocava a mão no ombro, a cerimônia era assim. E ele falava: siga. Esse menino, ele seguia esse mestre, e ele ia dar lugar a estudar. Muito provavelmente, naquela época, era uns 15 aos 30 anos. A gente conhece a participação de Jesus, você sabe o que está escrito na Bíblia? Lucas capítulo 2. Jesus está no templo confundindo os sábios. Ele está lá no templo fazendo o batismo. Aí Jesus some, não é? Só vai aparecer com 30 anos. Na cultura judaica, eles ficaram escravos, né? O batismo até com 30 anos, porque era período de maturação. Aí o cara com 30 anos, ele podia correr, ele tinha que andar diferente, ele tinha que entregar aquilo que ele tinha recebido durante esse período. Com 30 anos, então ele estudava durante 15 anos com os amigos para depois entregar isso. Só que a segunda possibilidade era que o cara estivesse lá sentado, ou estivesse em pé no meio desse velho lá do conselho, e os caras chegassem nele e falassem: você não serve para se dedicar ao ministério e à palavra de Deus. O que te resta é três coisas: constituir família, honrar o Deus e ter uma profissão. Aí o menino saía dali, ele estava direcionado para a profissão. João era o quê, gente? Vocês sabem? Era o quê? Pescador. Pô, você se deixou, pelo amor de Deus. João era pescador. Ou seja, nessa cerimônia, muito provavelmente João foi rejeitado. Chegaram para João e falaram: você não serve para a palavra de Deus, você não serve para se dedicar à palavra, João. O que te resta é constituir uma família, é amar o seu Deus e trabalhar numa profissão. Então, João é um pescador. Os outros discípulos da mesma forma. Quando Jesus chegava, esses caras são um rabino. E eles vão exercendo a profissão, e Jesus chegava, ou colocava no ombro, só falava: siga-me. Para eles era muito claro o que estava acontecendo. Eles estavam remetendo aquela cerimônia de discipulado, aquela cerimônia de ensinamento. Então, quando Jesus falava: siga-me para essa galera, eles falavam: o rabino está me chamando, atrasado. Depois eu preciso me irritar para me discipular e me ensinar. Aqueles homens, muitos deles tinham sido rejeitados pela religião da época. Nenhuma das religiões contava com o trabalho desses homens. E especificamente a gente vai falar de João. João era um desses rejeitados. João era um desses caras que aceitou que não servia na concepção da religião para ser alguém que se dedicasse a isso. O outro ponto interessante de pensar sobre João é que a gente lê no livro de João, a gente tem a impressão dele ser o cara mais pacífico de todos. A gente lê primeiro João, a gente lê a galera de amado. A gente vê ele falando com filhinhos. A gente imagina assim: cara, João deve ser muito parecido com Jesus religioso. Ele deve ser muito parecido com alguém amável, com alguém compreensível. É essa a impressão que você tem de João? Quem tem essa impressão de João? Pedro não. Pedro era o cara mais duro. João não. João ele devia ser uma apaziguadora. Mas a gente vai ver isso tudo, a gente vai ver que João não foi sempre o discípulo. Na verdade, João foi um cara burrão, tão difícil, que Jesus chama ele de filho do trovão. Ele fala para ele: esse cara é tão violento, tão agressivo no que diz. A forma que ele lida com as coisas é tão burrão que eu vou chamar ele de filho do trovão. Aí o que João fez para isso? Vamos lá. Primeiro texto.
Vocês lembram o texto que Jesus ele vai passar por Samaria, para ir até Jerusalém? E o caminho era passar por Samaria. Todo mundo aqui está ciente que os samaritanos não se dão bem com os judeus. Era tipo um cara com a camiseta do Corinthians querendo passar no meio do jogo de São Paulo, no Palmeiras da Barra Funda. Já tiveram experiência dele? Eu não tenho. Eu já tive. Eu com a camiseta do Corinthians, um monte de palmeirense olhando feio para mim. A gente lembra da camiseta do Corinthians. Eu só lembro que a camiseta do mundo palmeirense. Né? Ele queria fazer o quê? Tirar a camiseta e pegar uma outra camiseta do evento lá e colocar ela no apoiar. Os caras passando por Samaria, era mais ou menos isso. Eles tinham receio dos caras pegarem, saltarem eles, baterem neles, enfim, machucar eles. Pô, até o próprio Senhor Jesus, aquele cara que Jesus era vencedor, a mensagem de Jesus era importante chegar. Aí os caras vão um pouquinho antes. Vai lá, João e Tiago vão um pouco antes para ver como é que estava lá. Aí os caras falaram, não vai passar por aqui, tem um judeu. Não vai passar por aqui, ninguém vai passar por aqui. Aí volta João junto com Tiago para pegar Jesus. Ele chega em Jesus e fala assim, Jesus, os samaritanos não querem deixar a gente passar. Mas eu tive uma ideia. E se a gente orar e derramar fogo dos céus sobre eles e queimar todos eles até a morte, aí a gente pode passar. E Jesus orou, igual que ideia maravilhosa, né? Talvez ele tivesse lido o livro de 1 Reis e isso iria fazendo isso, né? Ele falou, meu Deus, eu quero ter essa experiência um dia de queimar os outros, né? Orar e mandar fogo e torrar essa galera. Aí Jesus olha para os caras e fala assim, caramba, velho. É inaceitável, assim. A gente veio aqui para anunciar as boas novas, né? O fogo de Deus, e em outro momento, nesse momento aqui, a gente veio anunciar o reino de Deus e salvar essa galera. Aí João compreende, e até daí sai o pedido, né? De filho do trovão. Uma outra ocasião, João também, a sua mãe, João tinha um irmão, um parente, dos discípulos de Cristo. E aí a mãe de João chega aí Jesus e fala assim, Jesus, João está servindo vocês aí junto com o outro discípulo, eu não vou falar o nome, eu não sei ao certo que era. Era quem? Era Tiago, né? Tiago era o nome. Mas era o Tiago ou o Tiaguinho? Tiago maior. Você vê que Jesus tinha um certo senso de humor nessa parada, né? Tinha o Tiago maior e o Tiago menor. Aí, olha só, gente. Ele chama a mãe vai junto de Jesus. E a proposta da mãe para Jesus é a seguinte: Jesus, coloca meu filho, um sentado do lado direito e o outro sentado do lado esquerdo do teu reino. Quando você reinar, não pode esquecer dos seus parentes, não, gente. Não pode esquecer dos que não estão com você desde o começo. Você tem que colocar um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Só que acredita nisso, gente, que falou isso na frente dos outros discípulos. Isso trouxe para a galera um incômodo enorme. O que esse maluco pensa que é, velho? Para falar isso daí na vida dele é melhor que a gente. Imagina, a mãe foi embora e esse menino voltou para o quarto dos discípulos. Acho que os caras estavam doidos para bailar ele, para bater, né? Tá louco. A gente vai ver diversos outros textos de João, né? Ele faz turrão com a sua cultura, trazia a ideia de nome da época. Ele é um homem que não tinha tanta informação, provavelmente, até caminhar com Cristo, não sabia ler, não fazia isso muito mal. Era uma coisa que não tinha algo para acrescentar. Esse primeiro ponto eu quero trazer para a gente pensar. Muitos de nós, americanos, Deus nos chamou, porque Ele nos amou com o seu sangue com algum interesse no que nós podemos oferecer para Ele. Tanto eu quanto você, talvez eu não achasse que Deus me escolheu, porque eu sempre tive espírito de liderança. Na minha rua, para ela brincar, eu sempre perguntava para mim qual ia ser a brincadeira. Aí eu sempre organizava mais ou menos a coisa para a gente brincar lá. Quando eu falava que parei que ia outra brincadeira, eu organizava e conseguia levar todo mundo para fazer do jeito que eu queria. Aí quando eu vim para Cristo, eu falei assim, entendi. Jesus me chamou porque eu sou um bom líder. Aí talvez você pense assim, eu sou um bom ouvinte. Jesus me chamou porque no reino dele ele precisa de gente para ouvir. Jesus me chamou porque eu tenho um talento de lidar com pessoas, porque eu sei tocar, eu sei cantar, porque eu sei pregar, eu sou um bom comunicador. Porque o meu talento, Deus tem interesse de pregar
pegar ele e transformar ele, para que eu use ele no reino de Deus. Beleza, uma ótima tese. Mas, em geral, o que o pescador ia ser útil no ministério de Cristo, gente? Nessa mesma lógica, eu consigo enxergar que quando a mesa foi posta diante de mim, eu não tinha nada para oferecer. Eu cheguei nessa mesa convidado e eu não tinha nada para trazer para essa mesa. Nem quem eu era, nem o que eu tinha. A mesa foi posta de maneira excelente diante de mim, sendo um pecador, me lavando, me constrangendo e me transformando a ponto de me tornar alguém que entra no rumo de se parecer com Cristo. Aí a gente vê esse João, burrão, terrivelmente impulsivo, esse cara duro de lidar, que tinha os seus relacionamentos truncados. Ele começa a andar pertinho de Jesus, a ponto de poder comunicar as suas conversas íntimas, ele poder escrever. Esse João começa a andar tão perto de Jesus que nós vamos ver a primeira, segunda, terceira carta de João, nós vamos perceber que por andar com Jesus, ele começou a se parecer com Jesus. Aí nós, também absorvendo isso, temos a oportunidade de caminharmos com Cristo, de caminharmos com o Espírito Santo de Deus, e de nos parecermos, nos tornarmos parecidos com esse Cristo, por conta do nosso relacionamento com Ele. Nós temos essa proposta. A mesa foi posta para pecadores, mas o arrependimento foi posto para nos tirar dessa condição. Aliás, ontem eu recebi uma pergunta muito legal. A pessoa colocou assim: pastor, tem um verso que fala assim: Jesus não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Enfim, algo assim que o texto diz, né? Vou dar igual o Chapolin, mas é mais ou menos isso. E aí o texto ele continua dizendo: sim, Jesus fez isso para chamar pecadores ao arrependimento. Ou seja, não para que Jesus veio para quem está doente, não para que Jesus veio para o pecador, não para aí o texto continua dizendo que ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. Então João não foi chamado para continuar sendo João dentro do Evangelho, do contexto de Cristo. Ele foi chamado para negar a si mesmo, para pegar a cruz e seguir Jesus. João não foi chamado para se orgulhar por ter nascido na Galileia e falar daquele jeito mesmo, e ser turrão mesmo, afinal ele nasceu na Galileia, o sangue dele é galileu. Não, Jesus chamou ele para negar a si mesmo, para pegar a cruz e seguir Jesus, e se tornar parecido com ele. E a proposta de Cristo para você é a seguinte, meu querido: nós vamos aprender aqui que nós somos amados por Jesus, amém? Você é amado por ele, mas nós temos uma dualidade aí no Evangelho, que apesar de te amar, o fato dele estar presente precisa te constranger a se parecer com ele. Amém? Amém. Ele te ama tanto que ele quer te tornar parecido com ele. Ele te ama tanto que o próprio João vai escrever: Jesus te amou, ele te chama de amado, mas ele fala assim: se você permanece no pecado, você não conhece a Deus. Ou seja, Jesus não te chamou para ser igual. Jesus te chamou para transformar a tua vida. Jesus te chamou para abandonar o pecado, que depois que você o conhece, te destrói. Jesus te chamou para se tornar a imagem dele. Esse turrão, esse tipo de comportamento que você tem, que você talvez se orgulhe, eu quero te dizer que Jesus te chamou para se arrepender dele. Os seus orgulhos. Nós temos uma coisa com isso. Sei lá, o nordestino é mais estourado, né? Porque é nordestino. Você não é nordestino, parece com Jesus. Mas o cara é mais estourado, né? Pega a faca, risco o bucho mesmo, porque eu sou. Mas peraí, não se orgulha disso, irmão. Deus te rejeitou. Ele te rejeitou lá na cruz, quando colocou o filho dele no seu lugar, para que a morte dele, a morte do Cristo, fosse a sua morte, mas que também para que a vida dele, a vida do Filho de Deus, fosse a sua vida. Então, irmãos, o chamado de Deus para João, para mim e para você, depois a gente vai ler esse cara.
nas próximas semanas. Para mim, para você, eu não te chamei para ser igual. Eu te chamei para caminhar comigo. E para você se parecer comigo. Eu não te chamei para você ter orgulho de quem você é. Eu te chamei para você pegar a sua cruz, negar você mesmo, perder a sua vida para você encontrar. Eu te chamei para isso. Nós estamos dispostos para isso. Nós vamos ver isso acontecendo em João. Nós vamos ver de maneira clara acontecendo em Pedro essa transformação. Uma outra coisa interessante sobre João é que João se dava um alto apelido. Qual que era o apelido que João falava que ele tinha? Vocês sabem? Como? Nossa, me Joãozinho. Gente, para pensar que João vai escrever o livro de João. Aí ele vai falar que é ele, poderia colocar. Aí Jesus falou comigo. Aí Jesus falou para mim. Aí sabe o que ele escreve? Ele fala assim: Jesus chamando o amado por Deus, ou amado dele, falou isso para ele. João capítulo 13. João capítulo 12. A ceia. João está escrevendo sobre a ceia. Aí ele fala assim: tá bom por fé na mesa, porque Jesus falou que não ia trair. Aí Pedro faz um sinal para João, pergunta para ele o que é. Tipo, dando um sinalzinho. Aí João vai e mostra a cabeça do peito de Jesus e fala assim: quem? Como que João escreve isso? Ele fala assim: Pedro olhando para o amado por Jesus, né? Do amado por Jesus. Ele olhando para o amado por Jesus, ele pergunta para o amado por Jesus, para ele encostar a cabeça no peito de Jesus. E aí o amado por Jesus encosta a cabeça. Cara, se dá uma coisa meio chata, né? Você falar sobre você ensinando o apelido, se João estivesse aqui para pregar, ele ia falar o seguinte: gente, meu nome é João, eu tenho tantos anos, tenho um ministério há tanto tempo, eu sou o cara mais amado por Jesus de todos vocês. Você fala: que isso? Mas olha que legal isso aqui, gente. João poderia dizer que ele era o que mais amava Jesus. Afinal de contas, quando todos abandonaram, João foi muito pouco. João foi o cara que escreveu sobre as conversas de Jesus de Galileia. Ele foi o cara que estava disposto a morrer por Jesus. Inclusive, ele demonstra isso, estando perto aos pés da cruz e sendo um discípulo que era visto. O mais visto de todos era João, porque João vivia do lado de Jesus. Aí a cruz está posta e João está diante de Jesus, e Jesus está falando para João: João, é o seguinte, essa aqui é a minha mãe, é a sua mãe, cara. E esse daqui é o teu filho, né? Vocês vão cuidar um do outro, eu estou te dando, João, o que é de mais precioso. João preferiu dizer que ele era o cara mais amado por Jesus, porque ele reconhecia o tamanho da sua pecaminosidade, porque ele reconhecia a sua pequenez e a grandiosidade que era dar por Jesus. Cara, Jesus só pode me amar, sabe por quê? Porque olha quem eu era, cara. Eu era difícil, eu não tinha nada para oferecer para ele, ele só pode me amar. Eu reconheço a minha pequenez. Gente, eu sei que o evangelho pregado hoje quer dizer que a gente é muito grande, muito maravilhoso, que Jesus nos escolheu por causa disso. Mas eu quero te dizer que Ele te amou por amor. Ele derramou sobre você de maneira inexplicável. Eu não tenho como falar para você como Deus tira o cara do crack durante quanto tempo? 28 anos usando crack. Eu não sei te explicar como que Jesus faz esse processo. Jesus olha para um cara desse e fala na mesa da aposta que você tem lugar. Eu não sei, porque talvez a minha não tivesse. Talvez não, certeza que não tivesse. Ô meu irmão, a gente está trabalhando agora. O Alex está, acho que 5 meses, né? Você está limpo, sem beber. A mesa foi posta, eu não sei porquê. Agora, se ele é amável ou não, a gente tem ciência que a gente, talvez nem a família quisesse mais ele na mesa. Mas Jesus pôs a mesa, cara. Jesus pôs a mesa e amou primeiro. E aí, como que a gente
vai lidar com isso? Se não recebendo esse amor e reconhecendo que eu não era capaz de amá-lo. Eu não era capaz, eu não queria essa vida. Eu não sei quem é o Cordeiro de Deus, eu não tenho condição intelectual de reconhecê-lo como Filho de Deus, mas de alguma forma ele me fez olhar para ele. De alguma forma ele chamou a minha atenção. De alguma forma, quando eu estava namorando, ele veio e me retirou de lá. Eu sou amado. Amém? Eu sei que a nossa igreja bate muito no juízo de Deus, no fato de Deus ter nos rejeitado. Mas em Romanos capítulo 5, 19, a palavra vai dizer o seguinte: que Deus demonstra o seu grande amor, dando o seu filho, morreu por nós numa cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Não pega. Ele morreu por mim, quando eu ainda era pecador. Ele morreu por mim, quando eu ainda estava jogado no crack, quando eu ainda estava na rua bebendo, quando eu ainda estava jogado na prostituição. Naquele dia, Deus demonstrou o seu grande amor. Ele morreu por mim, quando eu ainda era pecador. Agora eu vou escutar. E a câmera, viu o que a câmera aqui dentro? Derrubei a é isso, uma coisa que eu faço no dia a dia, ela está acostumada, vocês talvez não. Mas eu sempre que eu vou para o evangelho, eu compro, ou sei lá, dá um tique na minha mão, bota a mão dele assim, eu falo, cara, por que minha mão fez isso, né? Uma coisa da louca. Mas vamos lá. Gente, presta atenção nisso, que é importante. João poderia dizer que ele era, ou que ele era o cara mais amado do mundo. Ele poderia dizer tudo que ele era bom, mas ele preferiu mudar essa perspectiva e reconhecer que não seria capaz de amar. Ele teve que amar primeiro. Ele teve que derramar amor sobre ele. Não fui eu que fui até ele e entreguei a minha vida para ele, porque eu não tinha vida. Que vida que eu tinha para entregar para ele? O que eu tinha para oferecer para ele? Não! Ele me encontrou e me deu vida. Ei, irmão, você não tem vida para entregar para Jesus. Que vida que você tem? O que você tem para oferecer que possa encher os olhos do Filho de Deus? Você acha mesmo que ele se importa ou que ele quer usar a sua história como testemunho para contar e salvar os outros? Você não precisa disso. O testemunho é: Deus mandou o seu Filho para a cruz quando você ainda era um pecador. Você era um pescador, você não tinha nada, você não sabia ler, e ele te amou e te tirou de lá. Aí João prefere falar assim: eu só amava por Deus, cara. Porque não tem como. Não tem como a gente lidar com essa realidade que Deus nos escolheu sem reconhecer que isso tem envolvido agora. Não tem como. Pode parecer para você que eu esteja sendo, sei lá, usar uma palavra chique, hedonista, né? Eu estou estimulando em você o amor próprio enquanto você é incrível. Mas a qualidade aí, ou o pensamento correto aí, é a seguinte: Deus rejeitou aquele João e amou tanto aquele João e transformou ele em um João parecido com ele. Você entendeu? Ele rejeita, morre, não tem como, crucifica isso. Mas eu te amo e vou te tornar totalmente assim comigo. Amém. Cara, quando você começa a se tornar alguém parecido comigo, você começa a reconhecer o quanto você é amado. Porque de fato esse processo que começa na tua vida é algo tão divino e maravilhoso, gente. Naturalmente nós não conseguimos dizer que não é um pecado. Aliás, é a única coisa que a gente consegue produzir. Mas a partir do momento que Jesus começa a te transformar, isso não faz mais sentido. Meu Deus, como eu fui desonesto. Se eu defraudei alguém, eu vou pegar esse alguém que eu defraudei e vou devolver 4 vezes mais para ele, Jesus. E vou dividir tudo que eu tenho com os pobres. Você conhece essa história? É a nossa história. Eu te amo tanto que você não é mais um bandido. Eu te amo tanto que você não é mais um prostituto. Eu te amo tanto que você não é mais um desonesta. Agora você pode falar que você é amado por mim. Porque esse processo de transformação começou. E aquele que começou a boa obra
é fiel para terminar. Glória a Deus. Esse é João. Esse cara é João. A gente vai ver João passando por esse processo, juntos, lendo aqui. A gente vai ver esse louco não lidando com os dilemas do caminho. E mesmo assim, Jesus pacientemente lidando com ele. A gente vai ver um cara que conhece o amor por Cristo. E, gente, todos nós aqui sabemos o valor do martírio. Aliás, a gente já fez série sobre isso. A gente fez série sobre isso. Mas a gente vê a honra do amado por Jesus, do João, recebeu um tipo de martírio que é completamente diferente dos outros discípulos. Que não é morrer por Cristo, mas viver por causa de Cristo, até o dia da sua morte. Os discípulos morreram por causa da pregação. João teve a possibilidade de viver, morrer de velhice, sendo um mártir e se entregando a Cristo, morrendo todos os dias para sempre. Muitos de nós não vamos ter o prazer de morrermos no meio da pregação do Evangelho. Eu sei, a galera aqui, ó, o Pedro, o sonho dele é morrer pela pregação do Evangelho. A gente vai juntar dinheiro para ir para o Paquistão, Índia. Aí ele chegou lá e falou: Jesus, apesar de que ele falou uma coisa. Eu estava vendo o Neymar é doido, né? O Neymar foi para a Arábia, vocês viram? Você viu ele chegando na Arábia? Mano, ele estava com a cruz no pescoço. A gente que foi para Israel, a gente estava na Palestina. Cruz é proibidão. Tipo, o cara fala: esconde isso daí, não pode mostrar isso daí. O cara tatuagem. Não, tinha tatuagem, verdade. Ele escondeu, colocava a bandeira para esconder. No Paquistão. O cara tinha a cruz no peito, vai morrer. O cara vai pegando e morrer. Vai negar. Vamos lá, muitos de nós vamos ter o prazer de morrer pregando o Evangelho, como os discípulos tiveram. Estarmos, conforme Apocalipse 15, diante do trono de Deus, falando por justiça. Eu queria. Imagina que legal. Você está diante do trono de Deus falando por justiça. Apocalipse capítulo 5, a palavra fala isso. Os que morreram em Cristo estão diante do trono de Deus hoje, falando o seguinte: até quando, Senhor? Vinga-nos, vinga-nos, vinga-nos. Vingue o nosso sangue. E o Senhor está falando o seguinte: olha, eu não vou vingar agora, porque a gente precisa esperar o número dos irmãos que vão morrer pela pregação do Evangelho se juntar. Aí a gente vai resolver essa palavra. Maravilhoso. A gente talvez não. Talvez a maior parte de nós se enquadre no modelo de João de Mártir, de vivermos pelo Senhor, de vivermos todos os dias pelo Senhor, de negarmos a nós mesmos, de pegarmos a nossa cruz. Eu quero pegar um texto aqui que vai explicar bem a personalidade de João e a transformação que ele sofreu. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7. A gente vai ler até o versículo 12, versículo por versículo, tá? 1 João, primeira carta de João. Que João escreveu o Evangelho e mais 3 cartas, tá? Capítulo 4, versículo 7. Vamos lá? Aí João falando pra galera, ele João pulando dele, ele está escrevendo assim: amados, ele não quer que não se conforme em ser amado pelo Senhor, mas ele quer te convencer que você é amado por ele. Ele fala: amados, vamos lá, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que está escrito ali, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém? Aqui, quando João fala sobre a palavra amor, e isso é muito importante para a gente pensar, porque senão a gente joga no lixo de João, se preocupou tanto em dizer que é uma cultura defraudada sobre o Evangelho. Ele está explicando isso. A nossa cultura, para falar de amor, ela se opõe ao Evangelho. Porque o que é amor para a gente? Vamos lá, amor é o pai que
paga a fiança do filho que estava dirigindo bêbado de madrugada e atropelou um pai de família e matou esse pai de família. O que é amor? É o pai que tem dinheiro, pegar o dinheiro e ir lá pagar a fiança e tirar o filho da cadeia. Isso é amor. Não é? E aí o cara sai da cadeia, ele dá um carro novo pro cara e fala pro filho: ah, filho, eu te amo tanto, você viu o que eu fiz? A gente acredita que isso é amor. Que amor é o quê? A gente se aceita. Porque é difícil falar para você: Jesus te ama, apesar de te rejeitar muito matado na cruz. Deus te rejeitou matando na cruz o filho dele. Não, peraí, isso é sério. E ele fala: quando estava sendo crucificado, era você lá, não tinha o seu tamanho, era o teu pecado. Então, quem eu sou não é legal. E por isso é necessário nascer de novo. Não é? Então, o que é amor? O amor tem essa concepção. Ele te ama, cara. Mas ele não te aceita. E quando eu falo te aceita, não é só um grupo específico de pessoas. É todo mundo que está aqui. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, como que a gente vai lidar com essa verdade? De um cara que me ama e que olha para minha cara e fala assim: a tua boca sai veneno. Eu te rejeitei, eu escondi isso na tua. Porque de fato a nossa compreensão sobre amor é uma bagunça. O que é amor para a gente? A gente tem 4 tipos de amor. E para mim, hoje, estudando um pouco, já é relativizar o amor. Você diz para a sua esposa: te amo. E você diz para o seu irmão: te amo. E você diz para o hambúrguer: amo esse hambúrguer. Não é isso? Aí banalizou o negócio. O que é amor? Amor é a gente gostar de alguma coisa. Amor é a gente querer muito aquilo. O meu amor para com a minha esposa me faz, quando ela acontece, é a política. É amor? Pá. Porta. O meu amor para a minha esposa me faz corrigir ela. Eu não quero que ela me diga. O meu amor para o meu irmão me faz corrigir ele. O amor de Deus por nós faz com que ele nos corrija. Aliás, na própria Bíblia está escrito que Deus corrige quem? Quem Ele ama. Cara, enquanto Deus está falando para você, melhor aqui, vai por esse mundo, não faz isso. Ele está demonstrando o amor dele. Agora, quando a gente quer ser aceito por Jesus, do jeito que a gente é, no fundo a gente não aceita Jesus como ele é. Aí a gente está fazendo o que a gente acha ruim. A gente olha para Jesus e fala assim: a condição está aqui, ó. A minha forma de trabalhar está aqui. Eu não aceito alimentar, eu não te aceito como você é, Jesus. Eu sei que a tua mesa tem transformação, eu não quero transformação. Eu não te aceito como você é, mas você tem que aceitar como eu sou. Então aqui a gente está olhando que a concepção de amor é diferente. E aqui João está falando, vamos lá, amados, amem os seus irmãos. Amem uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ah, querido, faz tudo errado, eu faço coraçãozinho para você. Continua na mesma honestidade, eu vou chegar em você e falar: você é amado por Jesus. Traga a sua esposa, sei lá, ofenda ela de alguma forma, que a igreja precisa te abraçar e dizer: você é amado por Jesus. Não. O que João está pedindo aqui é o seguinte: ame o seu irmão, a ponto de se preocupar com a salvação dele como você se preocupa com a tua. Eu não posso te deixar por ele, né? Eu não posso te deixar caminhando dessa forma. É óbvio que você precisar, a gente está de mão estendida, isso é amor também. Mas o que João está falando aqui é do amor judaico, o amor deles, a arrasar. Esse amor é um amor que tem muito mais a ver com a atitude do que com o sentimento. A nossa geração acredita que amor é um sentimento. Então o cara casou, está 10 anos com a esposa, e aí depois de 10 anos, aquele fogo, aquela paixão, ela termina. Fica uma coisa mais serena. Aí o cara não sabe o que é amor, porque amor para ele é sentir aquele calor, aquele desejo. Aí isso acaba, porque passou essa fase, ele fala: não amo mais minha esposa. Agora acabou. Eu quero te dizer, você nunca amou sua esposa.
Você só tinha desejo por ela. E desejo vai embora. Quero te dizer uma coisa de coração, você pode se cuidar, isso é extremamente valioso. Beleza, os moldes que a gente, nos valores que a gente tem, vai embora. Pô, os anos atrás eu era bonitão da escola, foi eu cheio de barba branca, gente. É legal a gente ver o processo da galera. Tem uma galera que eu conheci muito novinha. Inclusive, você uma foto esses dias da lembrança. Eu te pego e o Will Smith. Pra lugar o Lucas, os dois magrinhos, carinha de criança, assim, ó. Aí você vai vendo, agora ele tá dando pra cara mais máscula, assim, barba, grande, vidrão, cara. Você é magrinho, carinha de menino, mas vidrão sempre teve barba desde os 12 anos. A gente olha os processos, assim, é engraçado, né? A beleza vai embora do tempo. Daqui a pouco, você vai olhar, pode cuidar, ficar 20 anos gritando, uma senhora bonita, vai dar esse vacilão, eles vão olhar, isso que eu acho feio, de coração. Já a pessoa que já tem certa idade quer ser muito jovem. Então, comigo, você respeitar isso, né? Sei lá, coroa de shortinho, parava de novinha, dançando. Tem gente que gosta, respeito, como eu, né? Respeito também. Cada fase tem unidades, sei lá, passa, né? Ou o cara vem ganhando, falando, parecendo o quê? Sei lá, vou dar de skate, dando um momento. Parece. Jogar a bolinha, pra não sei o que, sei lá. Você é a bola? Mas aí a gente vai vendo esse texto aqui, a gente já voltando para ele, porque tanta piada assim, seguida, né? Voltando para o texto, a gente vai perceber que a gente não pega, dando uns aos outros por favor, procede de Deus. Aí ele vai dizer uma outra coisa aqui que é muito legal, porque quem não conhece a Deus. Essa palavra conhece, para a gente é informação. Conhecer alguém é informação, conhecer alguém. Mas essa palavra conhece é a palavra guiada no meio. E essa palavra guiada no meio, ela tem mais a ver com o relacionamento íntimo, a ponto dela ser usada na Bíblia para relação sexual. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ter relação com o Senhor, não é isso. Eu quero dizer aqui que é uma coisa tão profunda que é usada dessa forma. Por exemplo, quando Abraão vai engravidar a sua esposa Sara, para aquele arma tenda lá, usando ela também. E aí a palavra para ser bonitinha, ela fala assim: Abraão conheceu a Sara naquele dia. Essa palavra conheceu é a mesma que João usa aqui. Então, conhecer não é ter informação, conhecer é ter uma relação profunda e íntima com o Senhor. É você se relacionar com Ele, a ponto do amor que transborda nele, fez ele me escolher, apesar da minha pecaminosidade, me transformar, me faz olhar também para alguém que está precisando desse amor, e de ter paciência com ele, e de ser tolerante com ele, e de derramar o meu coração para ele. Não, peraí, eu era o pior de todos aqui quando Deus escolheu. Eu era o pior de todos. Se fosse para ser escolhido de verdade, gente, e colocasse no telão minha vida aqui quando Jesus foi me escolher, você ia falar: esse cara é o último, cara. Esse cara não, ele não seria escolhido. Agora, quando eu olho para alguém, do irmão, que ainda está no processo, eu aponto para ele e falo: você não é digno desse amor. Você não pode receber esse amor. Você não conhece a Deus, irmão. Você não consegue conhecer o processo de Deus. E o quanto você está condenado ao inferno quando a gente tirou de lá. Ele fala: quem não ama não conhece a Deus. Deixar o irmão pecando e não falar nada. E falar: ele que se dane, ele que se lasca, a vida é dele. Isso é não conhecer a Deus. Porque ele não fez isso com você. Você estava pecando, você estava caído, você não tinha vida, você não tinha vigor para receber o Evangelho. Ele vai e ele interfere, ele estava no amor, prossegue Deus. E quem não ama não conhece a Deus. Pastor, qual é o processo então? Os ensinos de relacionamento. Eu conheci esse amor que o João fez e me tornar parecido com o Senhor. O verso seguinte, o verso 8. É aqui. Quem não ama não conhece a Deus, porque
é amor. Essa parte também é bacana. Deus é amor. Porque às vezes a gente acredita que o amor é Deus. Só que aqui ele está dizendo como uma atribuição de Deus. Deus é amor, mas ele não é só amor. Tem um outro texto de João que vai dizer que Deus é justiça. Que vai dizer que Deus é luz. Que Deus é o Criador. Então dizer que o amor é Deus pode fazer com que a igreja também cometa o erro de amar o próximo mais do que ama a Deus. Eu quero te ensinar que Jesus te amou, mas ele amou mais a Deus do que a você, porque ele não infringiu a lei. E na lei, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele foi para a cruz para amar você, mas o seu maior compromisso e amor era honrar a Deus. Jesus não infringiu o primeiro mandamento. Ele amou a Deus sobre todas as coisas do próximo como você mesmo. O que acontece hoje é que a igreja ofende o Senhor quando não ama e quando trata o amor como todo ele. Se a igreja, se Deus é só amor, gente, a gente tem um Deus incompleto, limitado. A gente consegue definir Deus com uma palavra só. Ele não é Deus. Ele não cabe em todo o vocabulário. Quem ele é supera tudo que a gente possa expressar, descrever. Tanto que ele diz: eu sou. Tá, peraí, mas é quem? Eu sou o que sou. Não tem uma definição. Você não compreenderia, não cabe na minha cabeça. Se Deus souber na minha cabeça, ele não é Deus, sou eu que sou Deus. Ele não cabe, ele é maior. Então Deus é amor, mas amor, o amor não é Deus. Amém? Não é todo Deus. Vamos ficar. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Cara, olha que texto maravilhoso. Ele está falando aqui: Jesus não só morreu na cruz, e a morte tem um significado para você, mas a vida de Jesus também tem um significado para você. Para a galera que gosta de estudar, tem uma doutrina chamada dupla imputação, não. Qual é a doutrina da vida? A vida de Cristo, dupla imputação. Depois você pesquisa isso. A doutrina da dupla imputação. Qual é essa doutrina? Cristo morreu na cruz da minha morte. Eu era o pecador que merecia a morte. Eu era o cara que comeu o fruto lá no Éden, que Deus falou: se comer, vai morrer. Quando eu nasci, bonitinho, uma criancinha, o relógio da morte já começou a girar. E certamente um dia eu vou descer ao mundo. É a única certeza que a gente tem. Por quê? Porque eu sou um pecador. Ele morreu a minha morte, mas ele também viveu a minha vida. Ele viveu a vida do Filho perfeito de Deus. As coisas significam que você perfeito um dia será. Agora aqui, a transformação é necessária, nós precisamos provar esse mundo. Precisamos provar o mundo de Deus. Vai dizer que a vida de Cristo também interferiu no nosso futuro. Ao olharmos para Cristo, nós não vimos uma utopia. Nós vimos o nosso futuro. Nós deslumbramos o nosso futuro. O futuro de sermos plenamente filhos de Deus. E de sermos incapazes de pecar. Então, olha só. Ele está dizendo aqui que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Então, a demonstração do amor de Deus também é para que nós pudéssemos viver por meio desse Filho. Para que por meio do Filho de Deus nós pudéssemos viver. Para que nós olhássemos para Cristo também como modelo de paciência, santidade. Também como modelo de comportamento de amor. Para que a gente vivesse por meio dele. Uma outra interpretação, ainda usando esse texto em um outro texto, é que entre a minha relação com você existe Cristo. E quando eu honro a imagem de Deus em você, eu na verdade estou honrando aquele que está intermediando a nossa relação. Eu estou honrando Cristo. Então, quando eu atendo um irmão necessitado e honro a vida dele, apesar de ele não ter nada para me oferecer, no fundo, entre eu e esse irmão, existe Cristo sendo honrado. Quando eu dou a face em uma ofensa que eu recebo,
e eu honro a vida desse irmão e pago o mal que eu recebo do bem, eu estou honrando o Cristo que intermedia essa relação. Em contrapartida, quando eu ofendo a imagem de Deus, quando eu descarto a imagem de Deus, quando eu sou fonte de violência e confusão, quando eu sou o causador de brigas e escândalo, eu também desonro Jesus nessa relação. Então, quando estiver difícil, imagine quem você e esse irmão tem com Jesus. E que honrá-lo, apesar de tudo, é honrar a imagem de Deus e, consequentemente, o próprio Cristo, que intermedia as nossas relações. Ele não é só um intermediário entre a gente e o Pai. Ele é um intermediário entre a gente e o nosso irmão. Ele está entre a gente, entre as nossas relações. Ele está tabernaculando por meio do Espírito no meio de nós. O próximo verso é assim. Isso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Está de pé? Propiciação pelos nossos pecados. Tem um negócio muito legal, só para você que compreende o que é a propiciação, para você compreender o que é. Propiciação pelo pecado é Jesus tornou Deus propício a nós. Jesus reconciliou a gente com Deus. Jesus foi o meio pelo qual a gente foi reconciliado com Deus. A gente olhar para Jesus, a olhar para Deus, sabemos que nessa relação, por conta de Jesus, nós não temos dívida. Nós chegamos diante do Pai com ousadia. Lá em Hebreus a palavra vai dizer isso. Que agora você pode se aproximar dos santos com ousadia, pelo caminho feito com o sangue do sacrifício de Jesus. E a gente pode se chegar a Deus e chamar Ele de Pai. Propiciação significa também retirar o pecado. A única forma que a gente tem de se relacionar com Deus é sendo santo. Lá no Éden, a vergonha de Adão era que ele ficou nu por causa do pecado e ele tinha que se esconder para que Deus não veja que isso era no fundo dele. Aí Deus vem da mesma forma, apesar do pecado, prega o evangelho para Adão. Mata o animal, cobre Adão com roupa e dá uma promessa para Adão. Ele fala assim, no verso 16, que no ventre da mulher ia sair alguém que ia resolver o problema dele. Ele avisava a cabeça da serpente que seria ferido nesse processo. Ele vai dizer, ele vai anunciar o evangelho falando sobre o Cristo, que iria morrer e resolver de uma vez por todas, por meio do seu sangue, do seu sacrifício, o problema do pecado. A ponto de um dia a gente estar reunido, e esse dia vai chegar, e a gente vai olhar um na cara do outro e vai falar assim: onde que está a morte, gente? Ninguém está mais morrendo. Aí alguém vai dizer: o alimento da morte era o quê? Era o pecado. Então tragado foi a morte pela vida. Olha só, se o aguilhão do pecado da morte, o aguilhão da morte é o pecado, e por meio do pecado entra a morte, por causa do pecado a gente vai morrer, vai ter um dia que não vai ter mais morte. E não vai ter mais morte porque não vai ter mais pecado. E a gente vai procurar onde está a miséria, onde está a violência, onde está o egoísmo. Não existe mais. Pagada foi a morte pela vida. E um dia a gente já não vai isso de maneira plena. Mas a eternidade não começa quando você morre. A eternidade começa quando Jesus te encontra. Você já é eterno. Eu sei que alguns irmãos estão assim, viva uma vida louca, tal, que a vida é sua. Eu quero te dizer que a vida é eterna. Eu tenho pressa de aproveitar tudo, irmão. Segura. Você vai poder viajar o mundo inteiro. Não precisa de pressa, não. Eu tenho que viver tal intensamente. Eu lembro que um tempo atrás, eu conheci, e uma galera jovem colocou assim: esse cara soube viver, viveu intensamente todos os dias, não sei o que. A gente não vive assim. A eternidade já começou. A gente vive deslumbrando o dia
em que a gente não vai ter mais que dar tchau a Deus para alguém que a gente ama e colocar 7 palmos na terra. Já pensou? Só quem perdeu um parente aqui sabe. Minha esperança é encontrar meu pai e falar: oi, pai, nunca mais dizer adeus para ele. Que dia maravilhoso vai ser. Você que acorda tem uma doença, sei lá, não enxerga direito, é mirto, é escravo, e você vai acordar e a primeira vez que você vai pegar alguma coisa para ler, você vai por óculos. A gente vive esse dia, já começou. Eu não sei como que é uma vida sem pecado, mas eu posso deslumbrar. Eu posso deslumbrar e ser o melhor que eu puder. O fato de Jesus ter me amado não é uma falta de continuar vivendo, eu sou eu olhar para aquilo e falar assim: como que eu descubro da melhor forma a eternidade hoje naquele mundo? Como que eu descubro da melhor forma? Uma última coisa que eu quero colocar no meu coração: não se contente de ser amado, faça o outro. Tenta convencer os outros que eles são amados também. Lembra? Não estou falando do amor de Deus, não. Estou falando do amor da Deus. Amar. Isso é uma dificuldade. Sabe por quê? A gente acredita que para ser amado, a gente precisa se sentir assim. Também é um problema nosso na nossa geração. Eu quero te dizer que você conhecer isso, que está aqui ouvindo isso, mesmo que você não sinta, eu quero te dizer: Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama e provou isso. Ele não provou fazendo um coraçãozinho com sentimento, ele mandou um filho dele para nós. Ele mostrou: eu te amo e eu faço. A nossa parte é: Senhor, nós somos amados pelo Senhor. Olha o filho da cruz, nós somos amados pelo Senhor. Esse é o único caminho para nos reconhecer, Senhor. Eu não quero ser um pastor, eu não quero ser um pregador, eu não quero ser um youtuber, né? Que agora a gente eu quero ser um amado por Jesus. Esse é o único título que eu quero agora: ser amado por Deus. Eu sou amado por Deus. Talvez você não consiga compreender isso agora, mas o mais importante do mundo, o Criador, olhou para você e viu que era bom. Ele está disposto a te restaurar. O Criador do mundo. Vou terminar com você que der, falando sobre um livro muito legal para vocês, que passa a caminhar. Não é cristão, tá? É um pequeno príncipe. Quem já leu o Pequeno Príncipe? Já pediu para vocês que vocês. O Pequeno Príncipe é top. É muito legal. Principalmente para a galera que tem problema para imaginar a língua, né? É um estilo muito legal para imaginar. Você fala desse tipo porque quem mexe no livro de ele sempre me leva a pegar essa palavra. O livro, basicamente, é um livro do príncipe. Ele vive num planeta muito pequenininho. E esse planeta tem uma rosa. Ele cuida dessa rosa, cara. Quando está sol, ele leva ela para o sol. Quando está a sombra, ele coloca água nela, ele cuida dela. Ele diz algo, ele fala assim: essa flor é muito importante porque ela é única. Aí a gente sabe da história, que ele sabe das outros planetas. Ele cai na Terra, ele são outros planetas, ele também conhece outros tipos de flor, de rosa. E aí ele percebe que aquela rosa não era única, tinha um monte de rosa. Porque eu acho que a rosa mais bonita do que aquela, mais cheirosa do que aquela que ele tinha lá. Então ele abandona aquela rosa e ele fica deslumbrado com a quantidade, a beleza, de tantas coisas que saem do. Mas aí ele encontra um profeta, né, a raposa. Aí a raposa, ele pergunta para a raposa, ele fala: a raposa, a sensação dele, pensamento, cuidado que ele tinha. Ele fala: nossa, eu achava que aquela rosa era que ela era única. E a resposta da raposa é: aquela rosa, ela era única não porque ela era uma unidade. Ela era única pela forma que você demonstrava amor a ela.
Ela era única por causa disso. Pela forma que você demonstrava para ela, ela era. Não era por conta da paixão. Cara, isso me pega muito fortaleza. Porque a gente é uma multidão. Tem gente muito melhor do que nós para isso. Ao passo que a gente é único também. A gente é único. Sempre quando eu olho para a palavra de Deus, a gente tem respaldo para isso. Jonas não quer ir para Tarsis, não quer ir para mim. É que Deus faz milagres. Coloca ele na cavaleira e está indo. Deus fala, você vai pegar em casa, eu não vou te dobrar. Eu não vou te dobrar. Eu te elegi, te lavei com o sangue. Não retirarei o meu sangue da tua cabeça, até que a minha obra seja cumprida na tua vida. Você é único, não é porque você é uma pessoa só. Você é único porque ele demonstrou o amor para você, que te torna único. Você tem lugar no corpo de Cristo. Você tem lugar no corpo de Cristo. O corpo de Cristo só funciona porque você faz parte do corpo de Cristo. E apesar de a gente estar reunido e sermos vários, eu quero te dizer uma coisa: Ele te elegeu, escreveu o seu nome no livro da vida. Ele escreveu o nome de todos de maneira genérica. Não, gente, no livro da vida tem a sua história, os seus dias foram escritos, cada um deles, de pré-determinados. E quando você era mais informe do ventre da tua mãe, Deus não fez um coletivo na sua onisciência, na sua presciência, simplesmente você. Mas a palavra vai falar, quando você é uma raça conforme o ventre da tua mãe, Ele te conheceu. Lembra de quem conheceu? Você estava no ventre da tua mãe, Ele te conheceu. Peraí, gente, sabe que isso não vai trabalhar. Pensa nisso. Deus te conheceu. Deus te conheceu. Não é informação que conheceu. Não tem a ver. Ele sabe eu sou de te conheceu. Te conheceu. Deus me torna parecido com o Senhor. Eu quero ser como João, Senhor. Eu não quero ter meu coração cheio de orgulho por causa da tua amor. Mas eu quero conhecer o seu amor da seguinte forma. Como era pequeno. Como o Senhor pode amar alguém que tem as mãos sujas, alguém que não tem o que te oferecer. A Deus, o Senhor não me escolheu por causa da minha liderança. Ela é nada. O Senhor jogou lá fora, o Senhor a rejeitou. O Senhor não me escolheu por causa da minha inteligência. Eu não tinha nada para te oferecer. Semana passada eu falei, eu imagino todos na mesa. Eu imagino todos sentados, salgadinhos, e eu chegando sujo lá. Eu imagino a mesa farta, e eu não tenho prato nenhum para levar para essa mesa. E eu falo, minha roupa não é nem farta, essas pessoas são muito melhores do que eu. Mas tem uma cadeira vazia na mesa. E ele fala, não se preocupe. Pode vir assim. E eu garanto que eu vou te tornar parecido comigo. Senta nessa mesa, pode comer. Enche a barriga. Senhor, mas eu não tenho nada para trazer. Não importa. Nessa mesa eu não quero que ninguém traga nada. Eu sou o suficiente para você. Vamos, fecha os seus olhos. Se amar. Vamos lá. Eu preciso te convencer. Você foi amado por Jesus primeiro. Ele te amou primeiro.